A queda de Taesa tem te preocupado nesses últimos meses? Afinal de contas, eu sei que foram cerca de menos 10% nesse último ano. Mas muita calma, investidor e investidora, porque nesse vídeo de hoje eu vou fazer uma análise fundamentalista e técnica sobre o ativo TAI-11. Mas antes disso, DJ, solta aquela vinheta aí do canal. Fala galera, seja muito bem-vindo ao canal Limpo Invest. E se você é novo por aqui, eu já te peço, deixe o seu like nesse vídeo, inscreva-se clicando no botão vermelho logo abaixo desse vídeo e também ative o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. Já te peço também para deixar o seu comentário, porque a gente sempre aprende muito mais debatendo nos vídeos aqui do canal. Beleza? E sem mais delongas, eu vou falar sobre o ativo de Taesa. Sim, eu sei, uma das maiores queridinhas dentro do setor de energia elétrica na Bolsa de Valores. Está dentro de um setor perene, é uma excelente transmissora, mas afinal de contas, o que está acontecendo? Que nesses últimos 12 meses a empresa vem de uma queda bem sensível, bem relevante. A gente vai falar sobre preço, sobre análise de fundamentos, análise técnica e sobre os melhores pontos de aporte nesse ativo de TAI-11. Então fica comigo nesse vídeo até o final, porque eu tenho certeza que vai ser muito valioso para você nesse ano de 2025. Sem mais delongas, a gente vai falar sobre o ativo de TAI-11, ou seja, ações units da Taesa, tá? E aqui eu quero começar com vocês trazendo o site da RI da Taesa, tá? Relação com investidores da Taesa, já para você ficar atento, porque o resultado do quarto trimestre de 2024 da Taesa, tá? Ele vai sair na terça-feira, dia 18 de março de 2025. Então você já pode anotar essa data para não esquecer, tá? Mais uma vez aqui eu vou destacar, ó, terça-feira, dia 18 de março de 2025, teremos o resultado do quarto trimestre de 2024 e de todo o balanço de 2024 da Taesa. Beleza, pessoal? Não esqueçam dessa data, tá ok? Falando um pouquinho agora sobre a parte de fundamentos de Taesa e trazendo uma notícia que foi de novembro do ano passado, a gente viu que o terceiro trimestre de Taesa, tá? O terceiro trimestre de 2024 de Taesa teve uma alta de 43% no lucro em relação ao terceiro tri de 2023. Ou seja, um aumento bem interessante do lucro, né, no terceiro trimestre de 2023 para o terceiro tri de 2024. Mas nem tudo são flores. Por que que eu estou querendo dizer isso? Porque apesar do terceiro tri ter sido muito bom de 2024, o lucro líquido regulatório teve uma queda anual de 5,9%, tá? Então, a gente teve alguns motivos para sorrir com essa notícia, alguns motivos para o investidor ficar um pouco preocupado. Mas ao final de contas, tá? Afinal de contas, o que que merece ser destacado de Taesa de lá para cá, desse finalzinho de 2024 para esse início de 2025? Bom, a gente observou que a empresa teve ainda uma dívida líquida por EBITDA ainda em 4x, ou seja, dentro de um padrão interessante de endividamento, tá? E a receita líquida foi de 593 milhões naquela ocasião. Mas, Lipe, por que que teve essa queda anual? Olha só o que a notícia do portal da Suno nos traz. Tivemos um ajuste negativo de menos 0,3% na receita anual permitida, chamada RAP, para as linhas de transmissão. Isso foi um dos fatores que levou a essa queda do lucro na Taesa no terceiro tri de 2024. Outro fator foi o quê? A diminuição das receitas de EUST, que são encargos do uso do sistema de transmissão. Então, tanto a diminuição da RAP quanto de EUST foram dois fatores que deixaram os lucros de Taesa um pouco aquém do que alguns investidores esperavam, tá? Mas é muito importante destacar também que isso foi de certa forma compensado, tá? Como a notícia aqui nos traz,
pela operação da linha de transmissão Santana, tá? Em dezembro de 2023, e um ajuste positivo de 3,9% no IPCA para linhas de transmissão indexadas a esse índice. E mais um fator muito legal de ser observado é esse aqui, ó. Vale destacar que aproximadamente 65% dos ativos de Taesa são ajustados por IGPM, que é um dos índices inflacionários aqui do Brasil, tá? Então, caro investidor, cara investidora, muita calma nessa hora, porque a sua empresa não perdeu seu fundamento, tá? E fique atento ao resultado do quarto tri de 2024, que vai sair nesse mês de março de 2025, tá bom? Bom, dito isso, a gente vai passar aqui para o portal do Status Invest para que a gente possa analisar alguns outros parâmetros fundamentalistas, tá? É bom destacar o valor de Taesa nesse fechamento de pregão de hoje em R$ 33,13. Tivemos uma mínima nessas últimas 52 semanas em R$ 32,20 e uma máxima em R$ 35,89. TAI 11, que é o ativo Unity de Taesa, está com um dividend yield muito interessante, em 8,66%, acima daquele crivo mínimo nosso de 6%, ou seja, está acima do crivo de Louis Barsi, de Benjamin Graham e também de Warren Buffett, tá? Porém, o que a gente vê aqui em relação aos últimos meses é uma desvalorização de menos 5,23%. E é justamente isso aqui que afasta muitos investidores da bolsa, porque alguns vão falar assim: "Ah, Lipe, mas eu prefiro renda fixa, porque, poxa, temos no Tesouro IPCA mais 7, IPCA mais 8 aparecendo aí, que podem me trazer uma rentabilidade muito interessante". Mas, meu amigo, minha amiga, se você colocar o ativo de Taesa num time frame muito maior, por exemplo, 5 anos, você vai ver que foi muito melhor investir em Taesa do que em qualquer outro investimento de renda fixa, tá ok? Então, a gente vai prosseguir aqui a nossa análise falando sobre alguns outros fatores de Taesa, tá? Não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, essa ação em unit da Taesa, né, TAI 11, ela é composta por uma ação ordinária e duas ações preferenciais. Isso significa dizer que TAI 11, uma ação TAI 11 tem uma ação TAI 3 e duas ações TAI 4, ou seja, uma ação ordinária e duas ações preferenciais. Quando você compra a TAI 11, você está comprando um pack de três ações da Taesa. Ela tem uma liquidez muito interessante no mercado de 42 milhões e 700 mil reais. É muito dinheiro. É uma ação extremamente líquida, tá? E uma participação bem interessante no Ibovespa, tá? De 0,36%. Alguns vão falar assim: poxa, Felipe, mas a participação é tão pequena, como que você está falando que é relevante? Para alguns que não sabem, o índice Ibovespa é muito concentrado em Vale, Petrobras, nos grandes bancos, né? Itaú, Banco do Brasil e Bradesco. E a gente também tem uma grande participação de Ambev. E as outras empresas, pessoal, têm uma participação bem mínima no índice, tá? Então, qualquer participação próxima de 1% já é bem relevante, com exceção dessas empresas que eu citei. Vamos lá, mais alguns outros indicadores aqui em TAI 11. Temos um PVP em 1,64. Aí alguns vão me dizer: poxa, Felipe, mas me ensinaram que PVP acima de 1 eu já não devo comprar, que a empresa tá cara. Bom, quem te falou isso? Isso é a regra geral. Mas tem alguns outros critérios, como por exemplo o de Benjamin Graham, através do livro Investidor Inteligente, onde ele diz que empresas com PVP até 1,5 estão dentro ainda de uma margem de tolerância para aportes, tá? E muito cuidado ao analisar esse indicador isoladamente, tá bom? A gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso. A gente tem um VPA, que é o valor patrimonial de Taesa, julgado pelo viés fundamentalista em R$ 20,20. Por isso que o PVP está em 1,64, porque o viés fundamentalista diz que esse ativo vale, na verdade, R$ 20,20. Eu acho que esse preço não vai voltar tão cedo, tá, pessoal? Se você ficar esperando esse preço para comprar, talvez você espere a sua vida toda, tá? Então, muita calma nessa hora.
Porque se você quer ser um investidor consistente em Taesa, você não deveria olhar apenas para o PVP, tá? Então, outro fator que a gente tem que olhar é o PL, que é o preço sobre lucro. A gente vê que a empresa está sendo negociada a pouco mais de 6 vezes seu lucro na cotação atual, o que está bem dentro de um nível aceitável, que seria entre 0 e 10, tá? Bem interessante esse indicador em Taesa. E a gente vê uma dívida líquida por EBITDA na faixa de 4, conforme a gente leu lá no portal da Suno, e isso também é um fator de importância muito grande, que significa que a empresa ainda está dentro de uma zona de segurança em seu nível de alavancagem ou de endividamento. Beleza? Tá ok, pessoal? Bom, dito isso, olha o ROI dessa empresa, tá? Que é a capacidade de transformar suas operações e investimentos em lucro, tá? 24,22%, o que é muito bom para uma empresa. Quando você vê uma empresa com ROI em 2 dígitos, ou seja, acima de 10%, você já tem uma empresa que consegue agregar muito em suas operações, tá? Então é um indicador também muito positivo. Falando agora sobre dividendos. Olha o que essa empresa paga em dividendos durante todos esses anos. Aqui a gente tem uma janela desde 2015, tá, pessoal? Desde 2015, tá? Basicamente a gente percebe que é uma empresa que paga predominantemente em maio, tá? Agosto, novembro e também em dezembro. Vocês estão conseguindo ver isso, certo? Ou seja, ela tem uma tradição de pagar aproximadamente 4 vezes ao ano, em 4 janelas específicas, tá? Ultimamente ela começou a pagar também em janeiro, igual vocês estão vendo aqui, tá? Estão vendo aqui que a empresa começou a pagar em janeiro desde 2023. Inclusive já vai pagar agora nesse ano de 2025. Existe uma tendência que ela também pague em maio e agosto e dezembro. Talvez nesse ano de 2025 a gente não tenha o investidor de Taesa recebendo em novembro, mas existe ainda uma chance, tá? Mas é bem mais provável que os dividendos desse ano sejam em janeiro, maio, agosto e dezembro, tá? Então, 4 janelas de proventos, ou seja, é uma empresa que paga com uma frequência muito interessante e agora eu quero que você entenda um pouco sobre a análise técnica de Taesa, tá? E aí, algumas pessoas vão falar assim: agora eu vou sair do vídeo porque eu não entendo de análise técnica, eu não gosto de análise técnica e nem acredito em análise técnica. Mas é aí que eu quero que você confie em mim, fique nesse vídeo até o final, para você entender a minha interpretação sobre o papel de Taesa, as minhas projeções e os níveis de preço mais interessantes que eu tenho para essa empresa em 2025, tá? Primeiramente, eu queria te falar que eu coloquei agora num time frame mensal para você entender que essa empresa há muito tempo tem crescido. Vide esse gráfico que vocês estão vendo aqui, pelo menos desde 2012 até o presente momento, em 2025, tá, pessoal? Então a gente tem uma empresa que tem se comportado ao longo do tempo numa grande tendência de alta. E agora, nos últimos anos, pelo menos desde 2023 para cá, a gente está vendo que a empresa está andando um pouco de lado. Como assim, Lipe, andando de lado? Não estou entendendo isso aí. Vocês estão percebendo que a empresa seguiu mais ou menos essa linha de preço aqui que a gente está observando agora, na faixa de R$ 33 mesmo? Então, a gente está andando de lado, pelo menos aí, desde 2020, final ali, entre meados de 2022 até agora 2025. O que será que o futuro nos reserva para a Taesa nesse ano de 2025? Bom, o que eu quero que você entenda é que eu vou fazer aqui a minha análise gráfica sobre o ativo de Taesa e eu peço sua paciência para entender a minha análise e os pontos de preço que eu acho interessante para esse ano de 2025, tá? Antes de mais nada, eu vou ativar essa figura que você acabou de ver aqui em amarelo, que eu chamo e análise técnica, melhor dizendo. Então, o que seria uma cunha ascendente? É um padrão de afunilamento dentro de uma tendência de alta, onde o ativo simplesmente ele fica dentro dessa grande figura, tá? Onde vai afunilando e se comporta dessa forma: toca no topo, depois toca no fundo, toca no topo, toca no fundo, de maneira que vocês estão conseguindo observar que ele vai afunilando até ele romper para algum lugar, tá? E nesse caso, o rompimento desse padrão foi para baixo.
assim como na maioria das vezes ele é para baixo mesmo, tá? Uma cunha ascendente, geralmente na análise técnica, ela se rompe para baixo. Então, basicamente, o que que eu posso interpretar a partir desse cenário, Lipe? Bom, vamos com calma. A gente teve diversos toques no fundo desse padrão. Confere? Aqui, aqui e aqui. Mas alguns vão se perguntar, poxa, Felipe, mas e aqui, o fundo do padrão? E agora? O que está acontecendo? Simplesmente a gente saiu desse padrão, ou seja, a gente rompeu para baixo esse padrão gráfico, que é a cunha ascendente, e agora eu tenho uma forma de interpretar isso, tá? Que é uma continuação de queda, tá, pessoal? Ah, Lipe, você está falando que vai queda. É que, primeiro, uma cunha ascendente, geralmente, ela é rompida para baixo, igual aconteceu nesse exato momento aqui, entre novembro de 24 até o presente momento, tá? E o que, que eu posso interpretar a partir daí, tá? Entendendo que esse padrão geralmente rompe para baixo, isso não é motivo de você entrar em desespero, você deve aportar em Taesa nos pontos de suporte mais relevantes e mais fortes dentro do ano de 2025. E quais pontos seriam esses? Bom, vamos lá. O primeiro ponto de suporte bem interessante é justamente esse que você está vendo agora em Taesa. Essa região de preço aqui, ó, entre R$ 31,22 até R$ 33,13, tá? Que essa região verde que eu destaquei aqui é extremamente interessante para aportes em TAI 11, tá? Por que que eu estou falando isso? Primeira coisa, a gente tem um fundo do passado nessa região, a gente tem outro fundo do passado nessa região, mais um fundo do passado nessa região e também topos anteriores do papel nessa região. Tá, Lipe, mas eu nunca acreditei nisso, por que que eu vou acreditar agora? Meu amigo e minha amiga, o mercado, ele tem uma espécie de memória, tá? O mercado, ele tem uma memória intrínseca nele. E essa memória faz com que os preços, uma vez que atingem essas regiões onde eles já foram demarcados como topo ou como fundo, eles têm uma grande chance de reagir positivamente. São zonas de defesa de compradores que estão esperando ansiosamente pelo atingimento dessas regiões, tá? Então, o que que eu tenho para te dizer a partir daí? Bom, que você deveria ficar primeiramente muito atento nessa região de preço que eu acabei de te passar, entre 31,22 e R$ 33,13, tá? A próxima região que eu julgo ser muito interessante é essa região aqui que eu vou demarcar agora. Preste muita atenção. Essa região aqui que eu vou demarcar agora, tá? Essa região aqui é entre R$ 28,17 e R$ 30,24. É o segundo ponto, ou segunda zona de aporte mais interessante para a Thaís em 2025, caso a gente atinja esse valor, tá? E como terceiro ponto e último, pessoal, seria essa região de preço aqui, ó, tá? Essa região de preço aqui, que eu acho a mais improvável de atingirmos, porque teríamos que ter uma queda bem forte de Taísa nesse ano para a gente atingir essa faixa aqui entre R$ 26,10 e R$ 35,00. Poxa, Felipe, mas como que eu organizo os meus aportes dentro dessas regiões? Meu amigo e minha amiga, se essa região de preço se apresentar para você em TAI 11, ou seja, entre R$ 26,10 e R$ 27,35, aqui você deveria dispor de pelo menos, tá? Pelo menos 40% do que você planejou investir em Taesa, ou 40 ou 50% investir nessa região. Essa segunda região aqui, pelo menos 30%. E nessa última região, pelo menos 20%. Ah, Lipe, mas como assim? Não estou entendendo. Meu amigo, se você tem R$ 1.000, você poderia comprar, por exemplo, R$ 200 em ações Taesa nessa primeira região, tá? R$ 300 nessa segunda região e R$ 500 caso a gente chegue nessa região de preço aqui entre R$ 26,10 e R$ 27,35. Beleza? Conseguiram me entender, pessoal? Conseguiram me compreender? Então seria mais ou menos essa proporção. Poxa, Lipe, tudo bem, eu entendi isso, mas digamos que Taesa não atinja nenhuma dessas duas regiões aqui, ó. Nem essa região aqui que você comentou e nem essa. Digamos que Taesa pode reagir dentro dessa região entre 31,22 e R$ 33. O que que eu deveria fazer? Você deveria comprar. Você deveria comprar com certeza. Por quê? Você está dentro de uma faixa de preço que é suporte, onde em diversos momentos do ano foi apresentada como ponto de suporte, tá? Nesses últimos meses.
entre 2022 e 2024 e é uma zona de preço extremamente defendida por compradores. Então, não fique preocupado quanto a isso. Mesmo com a perda desse padrão que eu expliquei para vocês da cunha ascendente, isso não é motivo para você se preocupar, tá? E essa é a maneira que você deve olhar para a Taesa em 2025, atento principalmente a essas zonas de preço. Tudo bem, Lipe? Entendi. Mas agora me explica uma coisa. Começa a reagir aqui e atinge essa região aqui de R$ 35 novamente. O que que vai acontecer? Vocês estão conseguindo ainda observar o padrão, a cunha ascendente? Ela agora vai se comportar como uma resistência, ou seja, onde os preços geralmente batem e corrigem para baixo. Mas, mas, o que a gente pode observar também é uma volta desse patamar de preço aqui para cima, tá? Na região de R$ 36, R$ 36,50. O que eu acho que vocês devem fazer nesses próximos meses de 2025 é simplesmente esperar, tá? Esperar para ver o que teremos mais à frente em Taesa. E enquanto você espera, você pode aportar nessa primeira região de preço que eu citei para vocês. Qual região, Lipe? Me explica de novo que eu não lembro. Essa região aqui, ó, entre R$ 31,22 e R$ 33,02, tá? Poxa, Lipe, e se isso... Bom, você falou que Taesa pode voltar para cá, né? Também. Chegar novamente essa região de preço de R$ 36. Eu devo comprar aqui em cima? Se Taesa voltar a bater R$ 36? Não, meu amigo, você não deve comprar, não. Você não deve comprar. E se chegar aqui em cima? E se chegar aqui em cima em 35? Eu devo comprar? Se eu fosse você, eu não compraria. Eu compraria agora nessa região de preço que eu já te expliquei, tá? Então, esse seria o meu operacional. E agora, para fechar, porque alguns vão pensar assim, poxa, Taesa vai decolar em 2025, 2026 e vai acontecer isso aqui, ó. O preço decolou. O que que eu faria? Eu esperaria um pullback, um recuo para essa região de 36 para aí sim comprar. Poxa, Felipe, então você está falando que esperaria Taesa disparar, chegar a R$ 39, esfriar um pouco de preço, voltando para 36 para aí sim você comprar? Sim, exatamente, porque eu só compro pontos de suporte, tá? A minha estratégia é comprar pontos de suporte, tá? Não apenas olhando para o PVP. Lembra que eu falei para vocês que Taesa está acima do PVP nesse exato momento? Aí você falaria assim, poxa, olhando a análise fundamentalista, a gente estaria num ponto de preço ruim. O que eu acho extremamente errado, porque esse ponto de preço aqui é um ponto de preço muito bom ainda para o ativo de TAI 11, tá? Então, espero que você tenha gostado dessas três regiões de preço de Taesa, tá? Por favor, muita calma nessa hora. Se cairmos para essas regiões que eu citei aqui para vocês, tá? Aqui embaixo, ou também essa região, mais ainda para baixo, região de R$ 26, você deve estar atento para aportar em vez de se desesperar. E é isso que eu espero do investidor de longo prazo. Um investidor que espera o seu ativo ficar barato e compra mais. Não é aquele que se desespera e sai vendendo à torto e à direito, tá? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou aqui da minha análise, eu te peço, inscreva-se aqui no canal, deixa seu like, seu comentário, comenta o que você achou da análise. Se você gostou, se você não gostou, também você tem direito de deixar a sua crítica. E se você quer a minha assessoria individual, eu te peço, clique em Seja Membro e venha fazer parte da tropa do LIP. Por que que eu tô te convidando a fazer parte da tropa do Lip? Porque é o meu clube de membros aqui do canal Lip Invest, onde você escolhe temas das lives aqui do canal. Você tem a minha assessoria individual. Como assim, Lip, assessoria individual? Eu vou te perguntar todos os ativos que você tem na sua carteira, eu vou te ajudar a montar a sua carteira, inclusive nas regiões de preço que eu julgo mais interessantes para você aportar. Então, se você gostou dessa proposta, você quer fazer parte da tropa do Lip, clique em Seja Membro, porque custa apenas R$ 8 por mês. É isso mesmo. Não paga nem seu cafezinho da tarde, né? R$ 8 por mês é muito barato, pessoal. E isso está extremamente descontado também. Ninguém cobra isso por uma assessoria individual, tá, pessoal? Você não vai achar em outro lugar aqui no YouTube esse tipo de ajuda por apenas R$ 8 por mês. Beleza? Então venha fazer parte da tropa do Lip. Você tem também direito a fazer parte do nosso grupo lá no Telegram, que é exclusivo só para membros da tropa, além de prioridade nos comentários, emojis exclusivos nas nossas lives e etc, tá? É uma série de benefícios. Bom, se você ficou na dúvida, não sabe o que fazer, se vai participar da tropa do Lip ou não, te peço,
me procura aqui nos comentários desse vídeo ou mesmo no meu Instagram lá da minha conta no YouTube, tá? É o Instagram Lip Invest Oficial. Me procura lá no Instagram, Lip Invest Oficial, me manda uma mensagem que eu te explico exatamente como que funciona. Beleza? Tamo junto sempre, fica de olho no mercado, não entre em desespero. E se restou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Valeu, galera, Deus te abençoe e fui. Fique atento em Taesa, hein?